governo ignora conflitos e elege nomes rejeitados para conselho da Petrobras. Tribunal Superior Eleitoral realiza treinamento de mesários à distância. E você vai ver também. Número de brasileiros com contas em atraso bate recorde em julho. Anvisa libera a importação de vacina e medicamentos para o controle da varíola dos macacos. Em meio à onda de calor e temperaturas recordes, países europeus agora enfrentam tempestades repentinas. Já no Brasil, frente fria gela parte do país e pode causar geada no fim de semana. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O governo passou por cima das regras de governança da Petrobras e elegeu hoje para o Conselho de Administração da estatal 2 nomes rejeitados por comitê interno e pelo próprio colegiado por existência de conflitos de interesses. Jonatas Assunção e Ricardo Soriano. Jonatas é o número 2 do Ministério da Casa Civil e Ricardo, chefe da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os dois nem chegaram a aparecer na lista inicial de candidatos aprovada pelo Conselho de Administração no mês passado, tendo sido incluídos apenas no início da Assembleia pelo representante da União, o procurador da Fazenda Nacional, Ivo Cordeiro Pinho Timbó. Dona da maior parte das ações com direito a voto, a União garantiu a eleição dos dois. Mais de 63 milhões de brasileiros estão com dificuldades de pagar as dívidas. Este é o maior número em 8 anos. Os dados são de um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. O SPC afirma que a inflação tem sido o principal agente causador da inadimplência, porque o orçamento livre das pessoas, aquele que exclui itens essenciais como aluguel, alimentação, energia, transporte, educação e saúde, foi corroído. Com isso, poucos recursos sobram para as famílias honrarem pagamentos. Na comparação com julho do ano passado, o endividamento subiu 16,5% e o número de pessoas que estão devendo há mais de 3 meses aumentou cerca de 40%. Quase metade dos inadimplentes tem dívidas de até R$1.000. E as mulheres, muitas delas chefes de família, estão ligeiramente mais endividadas do que os homens. Com o aumento da taxa básica de juros, a Selic, as dívidas com os bancos representam 60% do total. Já o restante fica com o comércio e as contas de água e luz. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve queda nesta sexta-feira, mas acumulou ganhos na semana devido ao mau humor nos mercados financeiros internacionais. A moeda norte-americana recuou 0,08% e encerrou o dia cotada a R$ 5,167 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda hoje, em dia que juntou realização de lucros, sinais de inflação forte na Europa e reforço de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, manterá o passo do aperto monetário nos Estados Unidos. O índice teve queda de 2,04% a 111.496 pontos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai reabrir o programa de garantia para microempreendedor individual, micro, pequenas e médias empresas na próxima segunda-feira. Em comunicado, o Banco de Fomento detalhou que o Programa Emergencial de Acesso a Crédito vai incluir pela primeira vez MEI e microempresas, sendo que as instituições financeiras deverão limitar a taxa de juros média de suas carteiras a 1,75% ao mês. A perspectiva é viabilizar 22 bilhões de reais para o segmento em 16 meses. Ou seja, o novo programa terá vigência até dezembro de 2023. O banco informou que até o momento 60 instituições financeiras já se habilitaram para operar com a linha.
Ao explicar como uma operação de crédito é elegível, o BNDES informou que ela deve ser destinada a investimento ou capital de giro de valor entre 1 mil e 10 milhões de reais, ter prazo de pagamento de até 60 meses e carência entre 6 e 12 meses. A cobertura estabelecida pelo programa é de 80% do valor do contrato. E o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu hoje tornar o treinamento de mesários à distância. A orientação é que os convocados para trabalhar nas eleições 2022 já baixem a atualização do aplicativo e comecem a utilizar a ferramenta. A mudança consolida a implementação no pleito de 2020 em função da pandemia. O aplicativo onde o treinamento vai acontecer foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral e está disponível para aparelhos Android e iOS. Para fazer login, o usuário precisa do número do título de eleitor. Na eleição deste ano, a Justiça Eleitoral convocou um contingente de mais de 2 milhões de pessoas para trabalhar nas mesas de votação ou no apoio logístico. O prazo para concluir o treinamento vai até um dia antes do primeiro turno, dia 1º de outubro. A capacitação por aplicativo foi utilizada anteriormente nas eleições municipais de 2020, quando as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 aceleraram a elaboração de ferramentas de ensino à distância. Na época, mais de 1 milhão de pessoas se capacitaram pelo aplicativo. O estado de São Paulo tem mais de 105 mil pedidos de voto em trânsito na eleição deste ano, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral. O prazo para a solicitação terminou ontem. Neste ano, são 44.383 brasileiros de outros estados que estarão em cidades paulistas durante o pleito e 22.857 cidadãos que votam em São Paulo, mas vão precisar votar em outras localidades no primeiro ou segundo turno da eleição. Outros 38.043 eleitores pediram para mudar de cidade dentro do estado. O voto em trânsito é possível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. A medida não se aplica às pessoas que moram ou estão no exterior. Já o pedido de transferência temporária tem prazo até o dia 26 de agosto. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Sexta-feira e temos muitas notícias aqui no Rio. Eu já começo com a cassação do mandato do Gabriel Monteiro, publicada no Diário Oficial da Câmara dos Vereadores do Rio. Gabriel Monteiro teve o mandato de vereador cassado no fim da noite de ontem. Entre os 50 vereadores, 48 votaram pela perda do mandato. Os 2 votos contrários foram do próprio Monteiro e do vereador Chagas Bola, da União Brasil do Rio de Janeiro. A perda do mandato de Monteiro se deu por quebra de decoro parlamentar por causa das acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet. Gabriel Monteiro é réu em 2 processos criminais. Em maio deste ano, ele passou a condição depois que a Justiça aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado por filmagem realizada por ele em relações íntimas com uma adolescente. No final de junho, o MP também denunciou o vereador por importunação sexual e assédio. O Rio de Janeiro abre postos de testagem de varíola dos macacos. A Secretaria Estadual de Saúde inaugurou nesta sexta-feira o primeiro posto de coleta de material para testagem de casos suspeitos da varíola dos macacos. No Maracanã, zona norte do Rio, a coleta de material nos postos será realizada apenas em pacientes encaminhados pelas unidades de saúde da rede pública. Após exame clínico que indique a suspeita de contaminação, o encaminhamento precisa ser feito por uma unidade da rede pública para que os casos suspeitos possam ser notificados e acompanhados adequadamente pelas vigilâncias municipais e estaduais. Outros centros de testagens serão inaugurados no estado ao longo da próxima semana. E por falar nisso, quem precisa atualizar a carteira de vacinação dos pequenos cariocas, a hora é agora. A Secretaria Municipal de Saúde promove amanhã o Dia D da multivacinação para atualização de caderneta de crianças e adolescentes. Amanhã serão aplicadas vacinas contra poliomielite para crianças de 1 a 4 anos e disponibilizados todos os demais imunizantes para o público de 0 a 14 anos. Juliana e Maria Alice, eu fico por aqui. Ótimo fim de semana para todos e até segunda. Anderson, obrigado pelas informações. Um ótimo fim de semana. Obrigada, Anderson, pelas informações.
E olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a importação de vacina e medicamentos que não estão registrados no Brasil para o controle da varíola dos macacos. Segundo a Anvisa, a decisão unânime foi tomada em caráter excepcional e temporário. Essa medida tem por objetivo agilizar a oferta de produtos contra a varíola dos macacos aqui no Brasil. Isso porque, até esse momento, nenhum medicamento ou imunizante tem aprovação para uso aqui no país. Um dos argumentos para a liberação está na chamada confiança regulatória. Isso porque órgãos reguladores da mesma área de atuação da Anvisa em outros países, como nos Estados Unidos, dão aval aos insumos e medicamentos. Integrantes da agência analisaram o tema a partir da experiência dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Inglaterra. Segundo a Anvisa, caberá ao Ministério da Saúde estabelecer os grupos vulneráveis e prioritários para uso do medicamento ou vacina, além de promover o monitoramento dos importados. Por enquanto, segundo o Ministério da Saúde, 50 mil doses da vacina foram compradas, devem chegar no mês que vem para aplicação em profissionais da saúde e pessoas que tiveram contato com infectados. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, até esse momento, quase 3.500 casos da doença foram registrados no país. E a Agência Europeia de Medicamentos autorizou hoje uma nova técnica de injeção para a vacina contra a varíola dos macacos que permitirá imunizar mais pessoas e evitar uma possível escassez de doses. Os países da União Europeia poderão administrar a vacina Invanex por via intradérmica na camada superior da pele, em vez de injeção subcutânea, como antes, e assim usar apenas 1/5 da dose. O regulador europeu com sede em Amsterdã explicou que a técnica produz a mesma imunidade, mas tem um risco maior de irritação da pele. A EMA detalhou que as autoridades nacionais podem decidir, como medida temporária, usar Invanex por injeção intradérmica em uma dose mais baixa para proteger as pessoas em risco durante a atual epidemia de varíola dos macacos, enquanto o fornecimento da vacina permanece limitado. A comissária europeia Stella Kyriakides qualificou esta autorização como muito importante, porque permite vacinar 5 vezes mais pessoas com as reservas atuais de vacinas. Em um comunicado, ela acrescentou que isso garante melhor acesso à vacinação para pessoas em risco e para profissionais de saúde. O manifesto lançado hoje pede mais vagas para o tratamento de pacientes com câncer no Sistema Único de Saúde e a revisão dos valores pagos aos hospitais conveniados. O texto enfatiza para o crescimento do número de casos da doença até 2030. O anúncio que o Hospital AC Camargo deixaria de atender pacientes do SUS a partir de dezembro apontou a defasagem das remunerações como uma das principais razões para interromper o atendimento pelo sistema público. E veja a seguir, em meio à onda de calor e temperaturas recordes, países europeus agora enfrentam tempestades repentinas. E ainda, aqui no Brasil, frente fria gela parte do país e pode causar geada no fim de semana. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E falando sobre o conflito no leste europeu, a Rússia rejeitou os apelos para desmilitarizar a maior usina nuclear da Europa na Ucrânia. A segurança da usina preocupa o mundo. O complexo está dominado por funcionários russos, mas são os ucranianos que trabalham para mantê-lo funcionando. Antes da guerra, a usina nuclear de Zaporízia gerava 20% da eletricidade da Ucrânia.
Agora ela está sob controle russo, mas são trabalhadores ucranianos que mantêm o complexo funcionando. Em visita à Ucrânia, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, repetiu o apelo para que o complexo de Zaporízhia seja desmilitarizado. Ele aproveitou a ocasião para pedir à Rússia que não desconectasse a usina nuclear da rede de energia elétrica ucraniana. Rússia e Ucrânia trocaram acusações nas últimas semanas sobre bombardeios na central nuclear. O certo é que se desmilitarizarmos como propusemos a usina, o problema será resolvido. Guterres afirmou que qualquer potencial dano a Zaporízhia será um suicídio. O secretário da ONU também visitou hoje o porto da cidade de Odessa, um dos mais importantes do país. Desde que Rússia e Ucrânia firmaram um acordo com mediação da ONU e Turquia, 600 mil toneladas de grãos foram desbloqueadas, a maioria escoadas por lá. A Apple alertou sobre uma falha que permite que hackers tomem o controle de iPhones, iPads e computadores Mac e pediu aos usuários que instalem a última atualização de emergência do software. A gigante da tecnologia oferece desde quarta-feira atualizações de sistema para corrigir uma vulnerabilidade detectada por hackers. A Apple está ciente de um relatório que indica que este problema pode ter sido explorado ativamente, indicou a empresa com sede no Vale do Silício. A companhia não divulgou se tem informações sobre como a falha de segurança pode ter sido explorada por hackers. De acordo com a descrição técnica, um hacker poderia aproveitar a falha para assumir o controle dos dispositivos, ganhando acesso a todos os seus dados e capacidades. E olha só, a chegada de uma frente fria derrubou as temperaturas em boa parte do país. No sul, os termômetros ficaram abaixo de zero e até nevou pela primeira vez neste ano. Nas maiores cidades como São Paulo, a preocupação é com as mais de 30 mil pessoas em situação de rua. O dia amanheceu frio com formação de geada em praticamente toda a região sul. A paisagem mudou na Serra Catarinense. A camada de gelo cobriu tudo o que tinha pela frente. Estradas, flores, veículos e até um lago. Pelo menos 10 cidades amanheceram com termômetros abaixo de zero e nevou em 4 delas. Na cidade de Bom Jardim da Serra, os termômetros registraram 6 graus negativos, com sensação térmica de menos 25 graus. Em São Joaquim, os termômetros marcaram menos 4 graus. Os turistas compartilharam nas redes sociais a chegada da neve. Em Urubici, moradores foram surpreendidos na noite de ontem com o gelo caindo sobre as árvores. A temperatura por lá hoje também foi negativa. Em Urupema, além das temperaturas negativas, houve registro de cincelo, que são pedaços de gelo suspensos nas árvores e nos telhados. E as temperaturas também despencaram em São Paulo. Depois de registrar quase 30 graus ao longo da semana, a sensação térmica durante a madrugada ficou perto dos 7 graus. O alerta de baixas temperaturas levou a prefeitura e entidades sociais a anteciparem os preparativos para abrigar quem fica mais vulnerável durante o frio. É isso mesmo, e o frio deve continuar nos próximos dias. É a alta polar que está avançando e mandando esse ar gelado para o sudeste e para o sul, e também para o centro-oeste, onde a menor temperatura nessas capitais deve ocorrer à noite. Curitiba deve ser a capital mais fria da região sul. A mínima prevista para o sábado é de apenas 2 graus. As temperaturas começam a subir um pouco no domingo e na segunda-feira, com máxima de 16 graus. Por causa do ar polar que avança na região, Porto Alegre também deve ter um final de semana bem gelado, com mínimas de 5 graus no sábado e 8 graus no domingo. Mas, pelo visto, mesmo com o friozinho, o sol vai brilhar muito neste fim de semana na capital gaúcha. Já no sudeste, São Paulo deve ter uma noite bem gelada hoje. Na capital paulista, a temperatura vai cair progressivamente até 8 graus no sábado. E no frio deve continuar também marcando presença por aqui,
com mínima de 10 graus na segunda-feira. E olha só, em meio à onda de calor e temperaturas recordes, países europeus agora enfrentam tempestades repentinas. Segundo um relatório preliminar das autoridades francesas, a forte tempestade que provocou destruição e mortes na ilha também deixaram dezenas de pessoas feridas. Diversas casas e comércios foram atingidos. Ruas e avenidas ficaram fechadas após a queda de árvores e vários serviços nos aeroportos foram suspensos. Cerca de 35 mil consumidores estão sem energia. O Instituto de Meteorologia local emitiu um alerta laranja, sinalizando a possibilidade de mais temporais na região, com volume de chuva ainda maior. Na Itália, as autoridades também se preparam para um dia de desastres. A Unidade de Proteção Civil emitiu alertas para 11 das 20 regiões do país. 2 pessoas já morreram. E olha só, um verão brutal causou estragos para muitos na Espanha rural, mas um efeito colateral inesperado da pior seca do país em décadas encantou os arqueólogos. O ressurgimento de um círculo de pedras pré-histórico em uma represa quando o nível da água baixou. Oficialmente conhecido como o Dômen de Guaraperal, mais apelidado de Stonehenge espanhol, acredita-se que o círculo de dezenas de pedras megalíticas seria de 5.000 anos antes de Cristo. Atualmente, ele está totalmente exposto em um canto do reservatório de Valdecanhas, na província central de Cáceres, onde as autoridades dizem que o nível da água caiu para 28% da capacidade. Desde sua inundação em 1963, o local só foi visto outras 4 vezes. Os dômens são pedras dispostas verticalmente, geralmente suportando uma pedra plana. Embora existam muitos espalhados pela Europa Ocidental, pouco se sabe sobre quem os ergueu. Restos humanos encontrados perto de muitos levaram a uma teoria frequentemente citada de que são túmulos. As associações históricas e turísticas locais defenderam a mudança das pedras Guaraperal para um museu ou outro lugar em terra firme. As mudanças climáticas deixaram a Península Ibérica em seu período mais seco em 1.200 anos. E espera-se que as chuvas de inverno diminuam ainda mais, segundo um estudo publicado pela revista Nature Geoscience. E falando sobre esporte, olha só, está chegando a Copa do Mundo. Faltam 93 dias para o evento e o Leonardo Félix traz informações e curiosidades sobre o Mundial. É isso mesmo, é o Boletim Esquenta Qatar 2022. E hoje, Leonardo vai falar do motivo pelo qual a Copa será realizada no fim do ano. Vamos ver. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabia que esta será a 22ª edição da Copa, a primeira realizada no Oriente Médio? E outra novidade do torneio é a época do ano que ele será realizado. O Mundial costuma ser disputado entre junho e julho, mas em 2022 vai acontecer entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. O motivo da mudança são as altas temperaturas no meio do ano, que chegam a 50 graus. No período escolhido para o evento, os termômetros marcam em média uma temperatura bem mais amena, 25 graus. Mas se o calor apertar, o público não precisa se preocupar. Todos os estádios da Copa são climatizados. É isso aí, muito obrigada então pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Ótimo fim de semana e boa noite.